Olá, salve Maria, meu nome é Evert e eu quero falar com vocês hoje sobre o namoro, sobre como viver com alegria este tempo de preparação para o matrimônio. Eu agradeço em primeiro lugar a oportunidade de participar do CONACAT. É gratificante poder falar, especialmente sobre família, né, que é o lema desse ano do Congresso, né, sempre família. Então eu agradeço a oportunidade e de poder também ajudar as pessoas de alguma forma, né? Eu peço que não levem em conta a idade do ser que vos fala, porque eu não só tenho cara de novo, como eu sou novo mesmo. Mas a minha ideia aqui não é transmitir aquilo que eu penso, aquilo que eu acho sobre o matrimônio, sobre o namoro. Se fosse para eu transmitir ideias assim abstratas, coisas que eu pensei e tal, com certeza não seria convidado para participar do congresso, né? A minha ideia aqui é passar para vocês doutrina católica, ensinar para vocês doutrina católica, tentar ajudar de alguma forma a formar as pessoas. Então, antes de tudo, nós precisamos definir o que é namoro. Nós não vivemos num tempo em que seja óbvio o fato de que o namoro é uma preparação para o matrimônio, né? As pessoas estão um pouco perdidas com relação a questão de afetividade, sexualidade, né? Nós vivemos tempos muito difíceis com relação a isso também. Com a própria expansão agora da ideologia de gênero, com a aprovação do chamado casamento gay mundo afora. Então as pessoas andam um pouco perdidas com relação a essas coisas. Então, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro, o namoro é um tempo de preparação para o matrimônio, para o casamento. Existem essas coisas ainda? Existem. Essas coisas sempre existiram. As pessoas hoje em dia não querem mais se casar, não querem mais ter compromissos definitivos uns com os outros. O Papa Francisco tem batido bastante nessa tecla nos seus discursos aos jovens. E é verdade, as pessoas não querem mais se casar. Mas não é porque as pessoas não querem mais se casar que a gente deva parar de falar do casamento. A doutrina da igreja e a própria natureza humana não mudou, né? Então, a gente vai falar sobre o namoro, né? Mas para que a gente entenda como viver bem o namoro, a gente precisa entender a natureza do matrimônio. Então, para que a gente faça isso, eu gostaria que a gente ingressasse um pouco na história da salvação. Para isso eu vou recorrer ao texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, em que Jesus vai falar que aquela frase famosa, né, que o que Deus uniu, o homem não separe. E aí ele aponta para a indissolubilidade do matrimônio, que é uma doutrina que também está sob constante ataque nos tempos modernos. Mas é a verdade da doutrina de Cristo, né? E que não pode ser mudada por nenhum poder humano. Ninguém pode mudar essa doutrina. Pois bem, Jesus estava lá, né, ensinando, pregando, e perguntaram para ele, mestre, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? E Jesus devolve, né? Ele pergunta, olha, o que está na lei de Moisés? E eles respondem, olha, Moisés permitiu, né, que um homem assinasse a carta de divórcio e despedisse a sua mulher. E aí Jesus responde, olha, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. No princípio não era assim. E aí ele cita aquela passagem do Gênesis que diz que o homem abandona o seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Com isso, o que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando que ele tinha vindo para restaurar a primitiva dignidade do casamento. Ou seja, o casamento ele existe desde o princípio. Desde o começo, Deus fez o ser humano como homem e mulher. Abre parênteses. Aqui reside o grande erro da ideologia de gênero. O grande problema da ideologia de gênero, né? Ele acha que a ideologia de gênero ela postula que nós, na verdade, sim, fomos criados andrógenos, né? Seres assim assexuados, e que no decorrer da nossa vida nós podemos construir a nossa identidade sexual, né? Ou, no linguajar deles, identidade de gênero. As coisas não são assim. Desde o princípio nós fomos criados homem e mulher. Então desde o princípio existe o casamento.
Só que com o pecado original, com a queda, o que aconteceu foi que o coração do homem se endureceu. É por isso que Jesus fala da dureza do vosso coração. E mesmo após a vinda de Cristo, ou seja, mesmo hoje, existe a dureza do coração humano, porque nós somos concebidos em pecado original, né? Os efeitos do pecado de Adão ainda se fazem sentir na nossa vida, né? A concupiscência, né? Que é essa tendência para o pecado, que a doutrina católica fala bastante sobre ela permanece na nossa natureza, né? E então nós ainda podemos ver essa dureza do coração no dia a dia, né? Nos relacionamentos que nós temos com as pessoas e principalmente no relacionamento entre homem e mulher. Só que Jesus, ele constata o problema e, diferentemente dos profetas, né, que constatavam o problema daquele abismo que existia entre o homem e Deus, eles constatavam o problema. Né? O ser humano não conseguia prestar a Deus um culto que fosse totalmente puro, né? que fosse um culto realmente de coração. Eles constataram esse problema, mas não conseguiram resolver. Jesus, sendo, né, o mediador entre Deus e os homens, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele não só constata o problema, mas ele também vem trazer o remédio. Então ele diz, olha, foi por causa da dureza do vosso coração, mas o coração de vocês é duro, mas eu vim, como diz o profeta Ezequiel, né, tirar o coração de pedra do vosso coração e colocar um coração de carne. E Jesus, então, ele não só restaura a primitiva dignidade do casamento, ou seja, ele restabelece aquela sentença que está lá no livro do Gênesis. Eles serão uma só carne. Ele não só faz isso, como eleva o matrimônio à dignidade de sacramento. E quando ele fala da indissolubilidade, que o que Deus uniu, o homem não deve separar, porque são uma só carne você não pode separar. Ele está apontando, e é por isso que a gente fala que Jesus instituiu o sacramento do matrimônio, né? Embora ele tenha sido criado lá no começo dos tempos, na criação, aqui nós falamos da instituição do sacramento do matrimônio. Porque o relacionamento entre homem e mulher, ele, na sua indissolubilidade, ele aponta para algo maior, que é o amor de Cristo por sua igreja. Esse é o foco para a gente entender o que é o sacramento do matrimônio. Isso está assim, escrito de maneira mais específica na carta de São Paulo aos Efésios. Né? Lá na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo compara a relação entre o homem e a mulher com a relação entre Cristo e a igreja. Na prática, o que significa isso? Né? Essa coisa de o matrimônio ser um sacramento, ou seja, de um matrimônio ser um sinal sensível que aponta para algo invisível, que é Cristo que ama a sua igreja, que se entrega por ela, e a igreja que se submete a Cristo, né, como a seu esposo. Né? Na prática, o que isso significa? Isso significa que homem e mulher, dentro do casamento, precisam olhar um para o outro, precisam tratar o outro como o próprio Cristo. É assim que os casais cristãos eles vão viver o sacramento do matrimônio. E foi para isso que eles foram ao altar. Né? Eles compareceram diante de um sacerdote para poder receber a bênção nupcial, né? Para poder colocar diante de Deus aquele relacionamento, aquela aliança que eles queriam firmar. Por que eles vão procurar o padre? Por que eles vão procurar a igreja? Para poder receber de Deus a graça sacramental para viver esse amor dentro do matrimônio. Não um amor meramente humano. Um amor divino. É por isso que é necessária a graça. Né? A graça, ela vem para fazer com que nós façamos atos, desculpe a repetição do verbo fazer aí, né?
Mas a graça vem para poder nos tornar capazes de atos sobrenaturais. Nós, pela nossa natureza humana, somos capazes de atos humanos. Pela graça, nós somos capazes de atos sobrenaturais, de atos divinos. Então, gente, para que nós possamos viver bem o nosso namoro, eu também estou me preparando para receber o sacramento do matrimônio. Eu também estou namorando já há 2 anos. Para que nós possamos nos preparar bem, nós precisamos já começar a amar, né, a nossa namorada, né, o nosso namorado, como Cristo amou a sua igreja. E no caso das mulheres, como a igreja amou Cristo. Mas no fim das contas, nós precisamos amar o outro como se nós estivéssemos nos aproximando do próprio Deus, do próprio Jesus. Vejam, isso é para ser bem simples, né? Em resumo, a coisa é essa. Agora, na prática, como amar o outro, afinal, enxergando Cristo no outro? Bom, é preciso que, em primeiro lugar, a gente se ordene, né? Então, nós não podemos falar, eu aqui falando para vocês sobre namoro, sobre matrimônio, nós não podemos falar sobre essas coisas achando assim que a nossa vida de santidade, a nossa vida interior está resolvida. Eu não vou partir desse pressuposto, porque normalmente não dá para a gente ir falando, construindo sobre esse pressuposto, sobre essa base. É preciso que a gente forme essa base primeiro. Então, para que a gente possa amar o outro da maneira certa, nós precisamos colocar em ordem as 2 energias principais que nós temos, né? Os 2 apetites principais da nossa alma sensível, né? Na linguagem. Estou usando aqui a linguagem tomista, né? A linguagem de Aristóteles, né? Isso aí, para vocês se aprofundarem nisso, só estudarem Santo Tomás, né? Algum manual, alguma coisa que possa ajudar a introduzir no pensamento de Santo Tomás. Essa linguagem é típica assim, das obras de Santo Tomás. Nós precisamos, para amar o outro, colocar em ordem as 2 energias principais que nós temos, que é a energia concupiscível, que é o desejo, e a nossa energia irascível, que diz respeito à ira, né? A nossa capacidade de se irritar, de perder a paciência com o outro. Então, essas são as 2 coisas principais que a gente precisa ajeitar na nossa vida. Nós precisamos colocar em ordem. São as 2 coisas que Jesus, no Sermão da Montanha, ele deixou bem claro que não basta simplesmente um comportamento externo, bonito, né? É preciso que nós formemos o nosso interior. Quando é que ele disse isso? Né? Se você pegar lá o Sermão da Montanha, Jesus modifica aquele... eu vou falar dos dois mandamentos assim, bem brevemente, para não me perder aqui. Jesus ele diz assim: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo... Olha só Jesus. Colocando aquilo que era meramente externo, trazendo para o interior. Eu vos digo, porém, todo aquele que olha para uma mulher com olhar de desejo, já adulterou com ela no seu coração. Quando fez isso, o que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando que um mero pecado de pensamento, né, na matéria do 6º mandamento, ele já é um pecado mortal. Ele já é algo que nós devemos assim, tirar totalmente da gama de possibilidades, né? O pecado mortal é algo que a gente tem que abolir da nossa vida, excluir totalmente. E o pecado mortal agora, assim, vejam, a coisa não é simplesmente o adultério lá, o homem foi lá e cometeu o adultério fisicamente, não. O mero pecado por pensamento já está errado. Porque se você não ama se você ama a sua namorada, né, vivendo com ela
externamente você está com ela, mas no seu coração você está com as imagens das atrizes pornográficas, né? Se no seu coração você está com a imagem da mulher que passa na rua e você está sempre observando ela, então a coisa está errada. Colocar em ordem a nossa energia concupiscível significa fidelidade de corpo e alma. E não simplesmente porque você está namorando, mas porque você é cristão, porque você foi batizado. Porque você, se é cristão, tem que seguir os ensinamentos de Cristo. E Cristo foi bem claro quando falou sobre isso. Né? Jesus falou também, agora falando no irascível, Jesus falou também que não bastava simplesmente você não matar a pessoa. Né? Ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se dirigir ao seu irmão com uma palavra de ofensa, né, de humilhação, de ódio, já matou ele no seu coração. Não propriamente com essas palavras, mas vocês entendem a ideia. Né? Ou seja, nós precisamos tratar o outro com respeito, como se fosse o próprio Cristo mesmo. Precisamos enxergar no outro um sacramento para nos elevarmos a Deus. E tratar o outro com respeito. Não simplesmente o respeito humano. As pessoas, elas têm uma dignidade humana. Elas precisam ser tratadas, ser respeitadas como seres humanos. Mas Jesus pede para nós não só isso. Jesus pede que nós tratemos eles, nós tratemos as pessoas como nós tratamos o próprio Deus. Então o outro é sacramento, é sacramento da nossa salvação, podemos dizer. Né? Amar o outro, amar o próximo, é algo necessário para que nós nos salvemos. Nós precisamos aprender a amar o próximo. Então, isso nos ensina a tratar nossa namorada, né? Estou falando aqui principalmente agora para os homens, né? A tratar nossa namorada com respeito. Nós, às vezes, somos muito rudes, né? com as nossas companheiras de namoro. Isso parece assim que é um pouco difícil, porque parece que está na nossa natureza, né? A gente fala as coisas diretamente, as mulheres ficam com melosidade, né? Não sei o que, e fica aquela enrolação, e o homem já quer ser mais direto, mas, né? Ou seja, nós precisamos. O amor é justamente se tornar capacho do outro, no sentido de você se humilhar, você mudar por causa do outro. E a gente precisa mudar a maneira como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. E no caso do namoro, o namoro, que é uma preparação para o matrimônio, ele é um caminho espetacular para que a gente possa entrar mesmo na caminhada com Jesus, na caminhada do amor. E aqui eu encerro essa minha fala, né, dizendo que, colocando a coisa mais importante, afinal, de toda a nossa vida, que é o amor a Deus, que é o encontro com Deus. Nós temos que viver os nossos relacionamentos humanos, né, o nosso namoro, olhando para o alto, tendo em vista o amor de Deus. Para que nós namoramos? Para que nós estamos no namoro? Eu quero convidar vocês, assim, para terminar esse vídeo, a um exame de consciência. Você está namorando para quê? Você vai se casar para quê? É para construir uma felicidade nesse mundo? É para fazer filhos para esse mundo? É para ter um prazer humano, né, aqui nessa terra, aqui nessa vida? Se é assim, nós precisamos começar a mudar as nossas prioridades. Nós precisamos começar a mudar a nossa meta. Nossa meta é Cristo. Então, se o nosso namoro, do jeito que está, nos afasta de Cristo, e nós não estamos dispostos a mudar, terminemos nosso namoro. A gente acaba com isso. Porque é muito pior estar afastado da pessoa que a gente aparentemente gosta do que a gente estar afastado de Deus, que a gente está afastado de Cristo.
E se nós precisamos mudar, mas nós queremos permanecer com a pessoa, nós queremos realmente ser fiéis a Deus, vamos mudar. Vamos mudar, vamos ordenar a nossa vida para que a gente possa amar livremente o outro. Para que a gente possa se doar inteiramente. Então, minha última palavra aos casais de namorados é: sejam santos. Sejam santos. Vamos ser santos. É para isso que nós somos feitos. Tá bom? Deus abençoe vocês.